Ontem eu não fiz as minhas frases que eu deveria ter feito, então eu vou passar elas aqui hoje e vou deixar no YouTube igual. E depois eu faço as de hoje em outro vídeo, então vão ficar dois vídeos separados, tá? Beleza? Ahn, Hoje, especificamente, né? Depois do dia de ontem, cujo qual eu não fiz o meu exercício. Aliás, eu fiz meu exercício, eu só não gravei ele. Me ocorreu uma coisa muito interessante em uma conversa com o meu amigo ChatGPT, que eu vou trazer pra vocês aqui, que foi o seguinte. Eu percebi que eu percebi não, né? Ele percebeu. Nós dois, no caso. Quando eu mandava frase pra ele, ele corrigia. E muitas das vezes, essas eram palavras muito distintas do meu vocabulário, que nem ratificar. Ratificar, pô, as únicas vezes que eu vejo alguém falando ratificar é o Renato. E ele usa errado, pra vocês terem uma ideia. E aí eu fui conversando com ele ali agora sobre um negócio chamado restrição de uso, ou restrição de seleção. Que o que que é isso? Restrição de seleção é o seguinte: em quais contextos essa palavra está usualmente ligada? Usualmente como? Como que os falantes da língua no geral, mesmo os menos letrados até os mais letrados, como um advogado ou uma pessoa letrada de fato, usa essa palavra? Então, por exemplo, eu esses dias eu pesquisei, eu tava vendo uma palavra, né? E eu acho que eu esbarrei em litígio. E litígio é como se fosse uma confusão de interesses, uma discussão de interesses, uma briga por interesses. De qual sentido? Que tipo de interesse? Em que âmbito? Quem que faz esses interesses? Quem discute esses interesses? No geral, são políticos. E isso é restrição de seleção de uso. Quando eu falo, por exemplo, estratificação, que era uma palavra de ontem, estratificar tem a ver com. Como é que eu posso explicar? Com a parte tanto geológica quanto social. Então, por exemplo, eu posso falar da estratificação no sentido de, o solo é estratificado, né? Ele está dividido em camadas, existem várias camadas. Uma delas, por exemplo, que a gente explora muito no Brasil é o pré-sal, que é uma palavra subaquática, né? Suboceânica, mas é uma estratificação do solo. Aqui no solo da parte terrestre, né? Da onde a gente caminha, pisa, enfim, também é estratificado. Se tu cavar cavar assim uns 10 metros, nem isso, cavar uns 1,5 metro, tu já começa a perceber variações no tipo de solo. Isso é muito legal. Principalmente se o teu terreno não for aterrado. Enfim, isso é estratificação. Só que eu coloquei por exemplo, um dos conceitos de estratificação, perdão, era que significa alguma coisa que está estagnada, está no mesmo estado, está parado. Mas presta atenção nisso. Quando eu falo estratificação, nesse sentido de estar parado, eu não posso colocar em qualquer lugar. Eu tenho que colocar em lugares específicos. Então, por exemplo, eu coloquei que a evolução tecnológica tem poucos períodos de estratificação a partir do século XXI. O que que eu quis dizer? Que ela teve poucos períodos de estagnação, de ficar parada, de ficar, como é que eu posso dizer? Num platô de desenvolvimento. Na verdade, não, né? Ela esteve em crescimento exponencial a partir do século XXI. Muito mais do que antes já, né? E todo mundo sabe disso, então ela não ficou estratificada. Só que estratificada está num uso errado. Por mais que ela possa ser um sinônimo plausível de estagnação, ela tem muito mais a ver com estagnação no âmbito geológico, no âmbito geográfico, sabe? Então, essas coisas, por exemplo, jactancioso. E jactancioso não é porque Jaque está ansioso, tá? É jactancioso, tudo junto, assim. Jactancios. Inclusive, isso é um verbo, jactar. Só que hoje em dia a gente não usa mais o verbo jactar. A gente meio que anulou isso do nosso repertório linguístico no geral na língua portuguesa, principalmente no Brasil. Então, por exemplo, eu falei, né, que tem um exemplo, né, que eu jactarei-me com frequência se for o primeiro colocado do vestibular. De fato, o que isso quer dizer? Que eu vou me vangloriar, que eu vou fazer questão de mostrar para as outras pessoas que eu consegui passar em primeiro lugar no vestibular. Claro que eu não farei isso de um jeito escroto, né? Pelo amor de Deus. Só que jactarei-me
é um tipo de uso que se usava lá em 1600, entendeu? É muito antigo. Não se usa mais jactareme. O jactancioso, o jactanciosamente, por exemplo, não se usa mais também. Se usava, não se usa mais. Né? Colocar como advérbio de modo poderia ser, mas não acontece. Não mais. Então eu escrevi que o time entrou em campo jactanciosamente. Poderia ter dito que ele entrou, tipo, com a cabeça alta, sabe? O nariz em pé. Alguma coisa desse tipo. Que eu não tenho outro sinônimo melhor, tá? A mesma forma condescendente. Por exemplo, condescendência, no meu Anki, deixa eu ver se eu acho que a definição que eu coloquei. Mas eu coloquei basicamente na minha frase condescendência aqui, que é transigente. E transigente é uma palavra que tem a ver no âmbito jurídico, barra legislativo, enfim. Aqui, ó, que não impõe ordem, que é tolerante e flexível. Isso eu considerei como um sinônimo, tolerante e flexível. Aí eu botei, a equipe foi condescendente quanto ao uso do seu material. Então, ela foi tolerante, ela foi flexível quanto ao uso do seu material. Ah, é um material autoral, beleza, mas eu posso usar. Eu tô falando da equipe da plataforma SAD, inclusive eu posso usar alguns materiais deles e gravar os vídeos aqui. Então, por exemplo, o banco de questões, eu posso pegar a imagem do banco de questões dele, as coisas lá, e posso botar aqui no YouTube sem problema nenhum. Óbvio que eu não vou pegar todas as imagens dele e vou transformar em minhas. Vou fazer um plágio. É óbvio que isso não, né? Mas eles foram condescendentes quanto ao uso didático, pedagógico, sei lá, audiovisual para os meus vídeos. Não sei se o uso audiovisual seria correto, mas enfim. Enfim, esses detalhes enriquecem mais. E o que ele me falou, o ChatGPT, né? Que seria interessante se eu pudesse selecionar quem faz essa ação, quem pode conjugar esse verbo, basicamente. Então, por exemplo, ratificar. Quem que usa ratificar? Autoridades, órgãos e instituições, principalmente. E ratificam o quê? Ou ratificam como? Sabe? Esses detalhes que acontecem. Veemência. Veemente, no caso, né? Veemente tem muito a ver também com o discurso, a crítica, a defesa, um protesto, um apelo, uma manifestação, alguma coisa que a pessoa faça com veemência. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu estava caminhando veementemente. Isso não faz tanto sentido. Não é que não faça sentido, até pode ser. Caminhando com muito vigor, alguma coisa assim. Mas eu poderia falar mais que eu tava dando passadas com muito ímpeto, por exemplo. Se eu quero expressar o mesmo significado. Porque veemente tem mais a ver nessa parte de discurso de crítica, defesa, protesto, manifesto, etc. E muito menos ligado a sentimentos. Então ele não é como se fosse um advérbio de intensidade de modo, não de. É, advérbio de intensidade, né? Não é como se ele fosse, eu tô muito alegre, eu tô com uma alegria veemente. Não é sinônimo, não é parecido, não é consoante, consonante, sabe? Não ressoa. Enfim, esses detalhes. Então eu vou falar agora as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras de ontem a partir de agora. E lembrando que eu ainda não tenho os significados perfeitos dela, claro, porque eu não tô fazendo isso. Eu vou começar a fazer esse trabalho a partir de amanhã. Porque o de hoje eu já fiz. Só que o de hoje eles eram até que tranquilos, assim. Eu acho que eu não errei tanto. Tá bom? Enfim, vamos lá então. A primeira frase era jactancioso, né? Que é uma palavra que faz referência a uma pessoa que apela muito às próprias conquistas. Então ela fica o tempo todo se mostrando, digamos assim. É uma mostradinha. Uma pessoa que é jactanciosa é uma mostradinha. Aí a frase referência que eu vou colocar aqui, as outras duas estão erradas, né? É o guerreiro jactancioso fez questão de expor os seus feitos. Simples. Então ele era jactancioso, ele era orgulhoso, vaidoso, alguma coisa assim, com as coisas que ele fez, com as coisas que ele ganhou. E ele fazia questão de ficar expondo aquilo ali, porque ele era jactancioso. Enfim. A outra palavra era neologismo, só que neologismo é uma palavra ridiculamente fácil de se aprender e significa simplesmente criar palavras novas. Aí minha frase de exemplo foi também bem simples, né? Fernando Pessoa utilizava-se de muito neologismo. De fato usava. Acho que era Fernando Pessoa, não lembro. Mas o livro dele tinha muito
dessa pessoa que eu tô me referindo, que eu acho que é o Fernando Pessoa, tinha muito, 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 muito neologismo. Ele ficava criando palavra pra tudo, 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 o tempo todo. Ah, quer saber quem faz muito neologismo? Alemães. Alemães. Pessoas que nasceram na Alemanha. Pessoas que têm relação direta com a língua, que criam a língua alemã. Eles criam neologismo para palavras novas para tudo. Então, se tu for ver o idioma alemão, ele tem, sei lá, 10 milhões de palavras. É um bagulho ridículo, é muita coisa. Vou até ver agora, que esse dado me interessa, porque eu acho isso muito divertido. Quantidade de palavras do idioma alemão. Temos exatamente 23 milhões de palavras de forma básica, segundo o estudo do dicionário do DEM. Não sei se está certo. Com base em uma coleção de textos digitais de cerca de 40 mil livros, exatamente. É quase um Google de palavras, né? Bem longe de ser, enfim. Neologismo também pode ser tu dar um novo significado para uma palavra, que é aparentemente a coisa que eu mais faço aqui nesse processo. Eu dou vários significados novos, eu invento sinônimos. Condescendente. Condescendente agora tem a ver mais com a parte com atenuar uma punição, entendeu? Então, por exemplo, tu foi lá e fez uma besteira quando tu era criança. Tu comeu terra, sei lá. Tu fez alguma coisa. Tu quebrou um item muito importante dos teus pais. O presente que teu pai deu de casamento pra tua mãe. E aí, eles querem te punir. Mas eles pensam assim, ele é só uma criança. Eles foram condescendentes contigo. Então eles tiraram tua punição, entendeu? É isso. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ser presa e o júri ele é condescendente com aquela pessoa. Ele pensa, essa pessoa não é tão culpada assim não. Seja condescendente com ela. Enfim, é isso. Eu antes pensava que era dar permissão, né? Como eu falei, mas não tem nada a ver com isso exatamente. Tem a ver mais com tolerância de fato, mas tolerância quanto a uma punição que eu estabeleci. Então, por exemplo, se eu tiro a tua punição também, por exemplo, tu tá sendo punido por alguma coisa, tu tá preso e eu sou condescendente contigo, eu vou lá e tiro teu tempo de prisão, né? Próxima palavra é ratificar. E aí eu coloquei ela como um sinônimo próximo de corroborar. E não é. Porque ratificar tem que obrigatoriamente ser feito por alguém. E esse alguém tem que ratificar alguma coisa, quase no sentido de aprovar, de atestar aquilo ali. Só que, por exemplo, uma lei ela pode ser ratificada. E quem ratifica ela? O poder jurídico do Brasil. Então, poder legislativo, na verdade, né? E não existe jurídico, é judiciário. O legislativo, então, ele vai criar aquela lei, né? Ele vai ratificar ela. Então, depois de um monte de voto, um monte de coisa, o Congresso vai lá e tal, ratifica. Quando ocorre a promulgação de uma lei, de uma Constituição, a Constituição de 88, em 88, não lembro em que data, ela foi ratificada. Ela foi aprovada, foi confirmada, foi pau, sabe? Ela tá. Aí o exemplo que eu dei foi o conteúdo, eu me inspirei no Renato Passos, né? O conteúdo foi ratificado pelo aluno após o término da lista, né, vírgula, com uma revisão. Ponto. Lê do engano seria dar-se por satisfeito com a teoria. É preciso corroborar a explicação ativamente com a aula. Corroborar a explicação? Beleza, eu confirmo a minha explicação. Mas ratificar o conteúdo, não. Eu não posso ratificar o conteúdo. O conteúdo já foi ratificado. O Renato pode ratificar o conteúdo para mim. Eu não posso ratificar o conteúdo para mim, entendeu? Aqui depois, né? A lei foi ratificada pela adição de um anexo. Tá errado. A lei foi ratificada, ponto. Aí sim. Aí legal. Por quê? Porque... E alguém tem que ter ratificado aquela lei, entendeu? Então, sei lá quem, a chefia do governo aí ratificou a lei. Beleza? Um outro exemplo que eu tinha dado. Ah, aqui, ó, o teste do pezinho foi ratificado como padrão ouro de diagnóstico precoce. Não, ele não foi ratificado, ele foi aprovado como, mas ele não foi ratificado, tá? É isso. Despeito. Despeito tem a ver com... Esqueci.
Despeito. Eu despeitar alguém é eu humilhar alguém, por exemplo. É eu ir contra a índole daquela pessoa, eu fazer algum mal pra aquela pessoa de alguma forma. Eu estou despeitando você. E você ser despeitado, ou você estar com despeito, é tu estar ressentido pela humilhação que alguém te fez. Tá bom? Então são duas palavras em uma. Então, por exemplo, não dá pra dizer isso porque é muita passação. Seria extrapolar demais o significado da palavra. Mas ele deu um exemplo muito bom, que é agiu por despeito. Então ele foi humilhado, ele foi despeitado e agora ele está com despeito. É isso. Quase uma coisa que se entrega e se recebe. Enfim. Encampar, cara, eu nem vou considerar encampar, porque principalmente usada, principalmente assim, 99% do uso, por quem? Pelo Estado. Então, por exemplo, eu não tenho um caso disso, mas o encampar ele é quase como estatizar uma empresa. Então eu pego uma empresa privada e eu compro a empresa sendo um órgão do Estado. Comprei a empresa, agora ela faz parte das empresas estatais que compõem o Estado brasileiro. Isso é estatizar. Perdão, isso é encampar. Então eu consigo encampar uma empresa sendo um órgão, sendo o Estado, né? E não o contrário, né? Eu não sou uma empresa estadual e vou me privatizar. Isso não é encampar, isso é outra coisa que é privatizar, basicamente. Não sei se tem um nome pra isso. Enfim. E aí, estratificar agora, né? Estratificar é aquela coisa ali da dividir em etapas. Etapas não, perdão. Dividir em camadas, em subunidades. Então, eu consigo fazer isso, por exemplo, com a sociedade. A sociedade, ela é estratificada por meio da classe econômica. Então, a gente tem classes econômicas, né? Na verdade, não é tão estratificada assim, mas a gente consegue dividir em três, por exemplo. Em quatro até, né? Classe baixa, classe média alta e classe alta. Então, são cinco, digamos assim, né? Mas hoje em dia não se fala muito nisso, porque se a gente fosse considerar, de fato, as pessoas mais ricas do Brasil, o Silvio Santos, que é rico pra caramba, seria classe média. Então, foda, né? Viva a desigualdade social, gente. Enfim. Então, mas que nem idade feudal lá, né? Que tinha o clero, e aí embaixo, cara, eu não vou lembrar agora, mas tinha os senhores feudais, e aí embaixo tinha os vassalos e os suzeranos, que eram quase a ralé lá, enfim, eu acho. Vassalos e suzeranos. Suzeranos. Eu espero que eu esteja falando certo. Se eu estiver errado. Não, eram nobres. Enfim, mas era uma hierarquia. Quando tem uma hierarquia, bom, a gente pode falar então, por exemplo, de faraós, de pessoas relacionadas ali à parte da igreja em si, né? Da igreja não, né? Da... Pô, da igreja eu fui, como é que é? Eurocêntrico agora. Quando tem a ver com a religião, não é clero isso? Eclesiástico. Aí me falta repertório linguístico pra isso. E por último, os escravos, né, galera? Mais ralé ali. Então ela era estratificada em três camadas sociais. Normalmente em pirâmide, né? Então a base da sociedade ela é muito ampla, tem muita gente. Depois tem uma galerinha e depois tem uma galera muito menor ainda. Talvez até uma pessoa só. E aí eu coloquei algumas coisas erradas. Por exemplo, o processo de síntese proteica é estratificado em transcrição e tradução. Não é. Na verdade, ele é dividido. Ele não é estratificado, porque estratificado ele teria que ser empacotadinho em vários lugarzinhos. E de fato ele é, mas não é bem assim, entendeu? Não, é que não, eu não posso extrapolar esse sinônimo nesse sentido. Eu posso falar, por exemplo, que o solo é estratificado em camadas de erosão. Então, uma montanha fica sendo erodida o tempo todo e aquilo ali vai se achatando no solo, em decorrência de vários processos meteorológicos, climáticos, etc. Aquele solo vai se compactando de forma diferente, né? E eventualmente a gente vai ter diferenças de camada. E normalmente elas ditam quanto tempo aquele solo tá ali, por exemplo. Há quanto tempo aquele solo tá sendo moldado, né?
Outro que eu falei, né? Um aterro sanitário precisa ser estratificado em diversas camadas de areia e concreto para não poluir o lençol freático. Beleza, top. Aí sim, aí dá pra dizer, porque de fato é estratificado, ele é dividido em subunidades e eu consigo definir cada uma delas. E diretriz. Diretriz ele é uma norma, uma conduta, um conceito pré-estabelecido. Então, para eu fazer alguma coisa, eu preciso seguir uma diretriz. Para eu. Não, aí já não é. Eu ia dizer, para eu aprender um conteúdo, eu preciso seguir uma diretriz pedagógica, mas não exatamente. Mas pro Renato Passos da aula, ele segue uma diretriz que a plataforma estipulou, que é lá a vertical do alto desempenho. O Brasil deve seguir diversas diretrizes ambientais para ratificar um projeto industrial. Errado, porque quem ratifica não é o Brasil. Aí eu pensei, então eu vou, para ratificar-se, para ter um projeto ratificado, né? Para ratificar-se um projeto no Brasil, também não, porque ratificar precisa de um sujeito obrigatoriamente. Isso é restrição de uso, por isso que eu tenho que aplicar nas próximas palavras que eu vou aprender. Enfim, essa é a última palavra, diretriz, então. Comecei a revisar também. Agora o Anki começou a me sugerir algumas revisões, antes ele não tinha sugerido nenhuma. Porque eu reduzi o tempo, né? Antes era 4 dias, agora são 3. Enfim, é isso aí. Bem legalzinho. Bom estudo pra vocês. E até o próximo vídeo que vai ser lançado daqui minutos de diferença. Ah, começou o evento XP. Boa sorte.